Estamos de volta. O novo Código de Processo Civil inaugurou modalidades de gestão processual com o objetivo de diminuir o tempo de tramitação das ações e de uniformizar a jurisprudência. Para cumprir esse propósito e atendendo ao novo Código, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais instalou 2 sessões cíveis. Saiba mais na entrevista de Silvana Monteiro. A primeira e a segunda sessões cíveis recebem e julgam, entre outras demandas, processos a partir de inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Para falar sobre o assunto, eu converso com o desembargador Fernando Caldeira Brant, que preside as sessões. Desembargador, o que são julgados nessas demandas, nessas sessões? Bom, inicialmente são 2 institutos novos que vieram do Código de Processo Civil com a reforma, são inovações. Nós nos referimos ao IRDR, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e o IAC, Incidente de Assunção de Competência também. Eram institutos que não existiam anteriormente, com a roupagem que eles existem hoje, com a autoridade que existe, mas foram atribuídas a responsabilidade para o julgamento dessas 2 sessões cíveis. Sim. E o que é o IRDR, né, que seria o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e o IAC, Incidente de Assunção de Competência? Como o próprio nome diz, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas busca solucionar casos em que se repetem em virtude de situações jurídicas acontecidas no mundo real, vamos dizer assim, e que refletem o aumento muito grande de processos da mesma natureza, com o mesmo assunto, com a mesma natureza de lide para ser decidida. Já o IAC é um incidente novo também que, para o tribunal, serve para a resolução de tendências de julgamentos que estariam, vamos dizer, em divergências dentro do tribunal, para a pacificação dessas divergências também. Que contribuições essas sessões trazem para a população? Bom, eu posso lhe dar um exemplo numérico, por exemplo. Recentemente nós tivemos um caso específico junto à Previdência do Estado de Minas Gerais, em que geraram uma infinidade de processos e recursos, na ordem de quase 40 mil processos. E também 40 e tantos mil recursos também. Cada um desses processos foi julgado individualmente, cada um passou por um juiz, passou por um outro desembargador em 2º grau. E esses incidentes de demanda repetitiva buscam justamente centralizar essa decisão, vinculando os demais órgãos julgadores do Estado. De que forma? Assim que, nascendo esse incidente, seja através da provocação de um juiz, de um magistrado, de uma parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública, esse incidente vai estabelecer, no primeiro momento, se é caso realmente de demanda repetitiva, ou seja, aquele fato está gerando muitos processos e sobrecarregando a atividade da Justiça. Assim deliberando, estabelece também qual é o tema que vai ser decidido, a essência do que é aquilo que vai ser decidido, para a aplicação em todos esses processos. Então, se você imagina que nesses 40 mil processos tivesse uma decisão só, em que solucionasse todas essas questões, o que nós não ganharíamos de economia, de custo, de tempo, de agilidade na prestação jurisdicional. Da mesma forma, o IAC serve ao tribunal no sentido de que, se há aquilo que nós chamamos a perplexidade do público, quando há uma decisão num sentido no mesmo caso, em um outro caso muito semelhante a uma decisão em contrário, esse IAC, esse incidente, permite que o tribunal, observando a possibilidade disso acontecer, ele estabeleça uma decisão que unifique o que nós chamamos de unificação da jurisprudência.
No mês de maio, a apresentadora Ana Hickman passou por momentos de tensão quando um fã armado invadiu seu quarto em um hotel em Belo Horizonte. O fato levantou a discussão em toda a mídia sobre os stalkers. O termo stalking deriva da língua inglesa e significa perseguir, atacar à espreita. Acompanhe. O ex-Beatle John Lennon, a cantora Madonna, a atriz Sandra Bullock, a tenista Mônica Seles, a estadunidense Christina Grimmie, que participou do The Voice americano, e a apresentadora da rede Record, Ana Hickman, são algumas vítimas de stalkers no mundo. John Lennon e Christina Grimmie foram assassinados. Mônica Seles, Sandra Bullock, Madonna e Ana Hickman sobreviveram aos ataques criminosos. No caso da apresentadora brasileira, um jovem de Minas Gerais mantinha dezenas de perfis nas redes sociais com declarações de amor e mensagens com propostas eróticas direcionadas à artista. Na maioria das postagens, o rapaz usava fotos da vítima e até de seus familiares. Ele tentou atacá-la em um hotel, feriu a cunhada da artista, mas acabou morto. Certamente é um sujeito que tem um transtorno, né? Claro que a gente tem que ver o caso a caso para ver as especificidades dessa patologia que é esse fanático, né? Mas, de certa maneira, é um sujeito que sofre desse fanatismo e que tem um sentimento de posse. Ele não quer dividir o ídolo, ele quer aquele ídolo só para ele, chegando a ponto de passar ao ato para ter esse ídolo nas suas mãos. No Brasil, as condutas de perseguir e incomodar por meios físicos ou eletrônicos possuem previsão na Lei de Contravenções Penais, artigo 65, perturbar a tranquilidade de alguém de modo insistente e provocador. A pena prevista é de prisão de 15 dias a 2 meses ou multa. Se o stalker, além de seguir obsessivamente atribuir ofensas à vítima, pode ser enquadrado nos crimes contra a honra previstos no Código Penal. Se essa ofensa tiver a finalidade de afirmar que aquela pessoa teria cometido um crime, é uma calúnia. Ou falar algo daquela pessoa que arranha a sua imagem, né? Embora não seja crime, mas é um fato desabonador da sua imagem. A gente chama isso de difamação. Ou a própria injúria, que é um xingamento direto daquela pessoa, chamando-a, por exemplo, de safada, né? Chamando-a de ladra, de prostituta, com às vezes até termos mais chulos, né? E a própria ameaça, né? Se ele disser que vai ali mesmo na rede social veicular uma mensagem prometendo causar algum tipo de mal àquela pessoa ou a outras pessoas próximas dela, né? Os casos de perseguição contra artistas e pessoas públicas têm mais visibilidade na mídia. No entanto, qualquer um pode ser vítima de um stalker e por motivos diversos, tais como fanatismo, interesse sexual ou vingança. Recentemente, a imprensa brasileira noticiou o caso de uma jovem sul-mato-grossense que foi perseguida por um desconhecido durante 3 anos, depois que o impediu de vender um produto no local em que ela trabalhava. Há casos em que o stalker pode ser um conhecido da vítima, como acontece nos términos de relacionamentos afetivos, em que um dos companheiros, por não aceitar a frustração da perda, passa a perseguir o outro. De acordo com o especialista, não se deve subestimar a capacidade ofensiva de um stalker. Então, uma característica fundamental desses sujeitos é uma baixa tolerância à frustração muito grande. Ele se confunde com o outro, então ele não consegue ter um certo distanciamento onde a palavra, a admiração vão satisfazer esse sujeito. O modo de agir de alguns stalkers pode ser comparado a de um predador que caça instintivamente sua presa, procurando sempre estar próximo dela. Na busca por pistas que o leve à vítima, a internet é uma ferramenta que pode facilitar essa perseguição.
A internet também, como um veículo midiático, também ela potencializa esse tipo de comportamento. Essa ideia que você está trazendo de caçador, ela é interessante porque o sujeito ele fica com uma ideia fixa em atingir, em conhecer esse ídolo ou esse astro. Ao se sentir incomodada, a vítima deve procurar meios de se proteger denunciando o agressor. Se for uma perseguição via meios eletrônicos, o conselho é não apagar as provas e, se possível, procurar um cartório para fazer uma ata notarial. Ela vai produzir um documento dizendo, olha, no dia tal, a tantas horas aqui no cartório, o fulano de tal ou a fulana de tal me trouxe aqui o seu computador, abriu no endereço tal e ali continha a ofensa tal, né? Ele data e assina, aquilo é uma prova incontestável do ocorrido. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do nosso programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.